Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 62. Eu vou trazer uma palavra expositiva, por isso eu quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta em Isaías, capítulo 62. Nós vamos ler alguns versículos, do versículo 1 até o versículo 4. E dentro destes 4 versículos nós vamos meditar no que Deus falou pela boca do profeta Isaías. O seu livro comparado como uma pequena Bíblia, porque tem algumas coisas similares à Bíblia. O livro do profeta Isaías tem 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. A Bíblia ela é dividida em Velho e Novo Testamento. O livro do profeta Isaías também ele é dividido em 2 partes. E grande parte das profecias ditas por Isaías, algumas se cumpriram, outras irão ainda se cumprir. Mas Isaías profetizou para a nação de Israel, e é importante nós entendermos o tempo, quando Deus usa esse profeta, para qual tempo foi. Mas todas as profecias contidas, não só no livro de Isaías, mas toda a palavra de Deus, quando ela relaciona-se, dizendo ao povo de Israel, está também incluído a igreja do Senhor Jesus, porque a história ela se inicia com o povo de Israel, mas a história também ela foi aberta um parêntese, e esse parêntese foi aberto para que eu e você fosse incluído nele. E quando esse parêntese fechar, que será no momento do arrebatamento da igreja, então a história vai continuar com este povo de Israel. Mas nós vivemos o tempo onde todas as profecias, não só relacionadas ao povo de Israel, mas também à igreja do Senhor Jesus. E a palavra que eu quero trazer para você nessa noite é o que Deus faz pelo seu povo, assim como Ele fez para o povo de Israel, Ele faz por mim e por você, amém? A Bíblia diz assim, todos encontraram? Para ver se todos encontraram, eu vou ler o ímpar e vocês vão ler o par, os pares. Eu vou ler até o versículo 4. Por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Você pode dizer amém? Curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus mais uma vez. Deus eterno, Deus santo, Deus poderoso, mais uma vez a tua igreja reúne neste lugar. Já louvamos o teu nome, já sentimos a tua presença no nosso meio. Te peço que o Senhor abençoe cada vida que entrou aqui, Senhor, cada coração, cada mente, cada pessoa que entrou aqui, Senhor, com os seus problemas, suas necessidades. Te peço que o Senhor nos alcance, que o Senhor venha abençoar o teu povo, que os teus filhos saiam daqui nessa noite, Senhor, abençoados, que a resposta que eles buscam seja, Senhor, respondido nessa noite. Se porventura entrou alguém aflito, Senhor, eu te peço, traz agora paz no nome de Jesus. Se porventura entrou alguém, Senhor, com alguma impossibilidade, a tua palavra diz que tu és o Deus do impossível. Deus, usa minha vida, Senhor, por misericórdia. A tua palavra está no meu coração, mas eu preciso da intervenção do teu Espírito Santo. Me ajude mais uma vez a falar com a tua igreja e abre o nosso coração. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Como eu disse, esse texto que eu li da palavra de Deus está relacionado
ao povo de Israel, mas também uma palavra que eu creio que ela hoje é diretamente para mim e para você. Amém? O versículo 1 do capítulo 62 começa dizendo: por amor. O fato de eu e você estar aqui é porque Deus nos ama. O fato dessa terra ainda estar subsistindo é porque Deus ama um povo nessa terra. O fato de você poder estar livre nessa noite para adorar o seu nome, a convicção que você tem que o seu nome está escrito no livro da vida, as conquistas, as vitórias, o pão sobre a mesa, o trabalho, os cuidados, o livramento, aqueles que vemos e aquele que nós não vemos, os cuidados que Deus tem comigo aqui, com os meus ali no Brasil, tudo isso é por amor. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele nos constrange. O profeta Isaías começa dizendo: por amor, Deus nos ama. Talvez você pode questionar, você pode às vezes até murmurar dizendo que fulano não te ama, que ciclano não olha para você como deveria. Talvez você se sente muitas das vezes largado, deixado de lado, mas eu quero te dizer nessa noite: Deus te ama. Talvez você está triste porque alguma situação aconteceu e você se sentiu um dos piores, porque isso acontece no nosso dia a dia. Muitas das vezes somos abandonados, esquecidos, o nosso telefone não toca. Muitas das vezes acontece o dia do aniversário e ninguém lembra que você passou por mais um ano de vida. Mas eu quero te dizer nessa noite: Deus sabe e conta todos os seus dias, porque Deus te ama. O profeta Isaías começa dizendo: por amor. Agora esse por amor, essa declaração, por amor de Sião, Deus fala, afirma algumas coisas, e ele diz: por amor, eu não vou deixar de falar. Por amor a Sião, eu falarei. Por amor é que Deus fala. Deus fala comigo, Deus fala com você. Agora é interessante, porque a forma que Deus fala, muitas das vezes não é o que gostaríamos de ouvir. Mas Deus, ele é um pai. E o pai muitas das vezes diz não para o seu filho. Mesmo que causa dor, mas sabe o que é o melhor para o filho. E assim é Deus. Talvez você não está ouvindo o que você gostaria de ouvir da parte de Deus, mas saiba que se Deus está dizendo não, é para o bem da sua vida. Deus fala conosco, Deus fala através da sua palavra, Deus fala em sonho, Deus levanta profeta para falar conosco. No nosso quarto, quando abrimos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando levantamos, estamos dirigindo, indo para o trabalho e de repente percebemos que Deus fala. Por amor, Deus fala. É interessante que muitas das vezes a gente ouve, e às vezes nessa geração deste tempo nós ouvimos muitas pessoas dizendo: Deus falou comigo, Deus falou comigo. E realmente Deus fala. Agora é interessante que se você ler na Bíblia Sagrada, todos os homens a quem Deus dirigiu a palavra, falou alguma coisa, algo aconteceu. Deus falou a Moisés e a vida de Moisés mudou. Deus falou para Elias e Elias se tornou um grande profeta da época. Deus falou para Abraão, Abraão mudou a sua história, porque Deus havia falado com ele. Eu não questiono se Deus falou, eu digo o seguinte: se Deus falou, você ouviu a voz de Deus, então eu creio que a sua vida vai mudar. Por amor, Deus fala, e quando Deus fala, algo acontece. As palavras de Deus não ficam ao vento. Se Deus lançou uma palavra sobre a sua vida, se prepara, porque você vai ser transformado, mudado. As coisas ao seu redor vai ser transformada. Até o seu nome pode ser mudado através de uma palavra. Nós só precisamos de uma palavra.
E o centurião entendia isso, e ele disse: basta uma palavra e o meu servo será curado. Nessa noite eu não sei o que você veio buscar, mas eu quero profetizar nessa noite: saia daqui com uma palavra da parte de Deus, e todos os seus problemas serão solucionados, porque basta uma palavra. O profeta diz: por amor eu falarei. Agora é interessante que ele continua dizendo: e por amor de Jerusalém não me aquietarei. É intrigante ouvirmos Deus inquieto. Foge do nosso entendimento imaginarmos Deus inquieto. Inquietude é algo humana. Eu fico inquieto quando não tem dinheiro no meu bolso. Eu fico inquieto quando as coisas não acontecem conforme eu gostaria. É normal nós ficarmos inquietos quando chega o mês de pagar o aluguel e o dinheiro ainda não chegou. É normal nós ficarmos inquietos quando a enfermidade assola e a cura não vem. Isso é normal. Mas Deus inquieto é o que a Bíblia está dizendo: eu, por amor de Jerusalém, eu não me aquietarei até que haja justiça. Por que Deus fica inquieto? Porque Deus, ele não fica num alto trono lá olhando a humanidade. Não, Deus, ele se relaciona conosco. Deus trata no pessoal. Deus visita a minha casa, entra no meu quarto, vai lá no meu leito e me acorda, fala comigo em sonho. Deus age pessoalmente. É por isso que muitas das vezes ele fica inquieto, porque estamos numa luta e ele está inquieto, dizendo: aguenta firme, espere mais um pouco, a vitória vai chegar. Deus se inquieta com você quando você deixa, esquece a promessa, desiste de servi-lo, deixa de vir na sua casa. Deus fica inquieto. Por amor de Jerusalém não me aquietarei até que saia justiça. Deus vai fazer justiça comigo e com você. Se você tem sido vítima de injustiça, a justiça virá. Pastor, falar o que eu não fiz não tem problema, Deus vai julgar a tua causa. Pastor, estão dizendo o que eu não fiz, não tem problema, há um que vai trazer justiça. A Bíblia diz que existia um rei em Israel chamado, aliás, em Israel não, ele era rei da Pérsia, chamado Assuero. A Bíblia diz que Assuero perdeu o sono pela noite. Assuero não conseguia dormir. E com aquela insônia, então ele vai até os livros. Ele vai até onde estavam as crônicas escritas a respeito do seu reinado. E ele começa a ler. Ele começa a abrir livros ali, a ler as crônicas, o que a sua história dizia, a história de seus pais e o que já havia ocorrido no seu reinado. E ele passa uma história, passa outra história, e de repente ele ouve uma história, e a história de um homem chamado Mardoqueu. E ele então começa a ver que houve um livramento de morte, porque Mardoqueu revelou para o rei. Então ele chama o seu servo e diz: olha, eu não me lembrava dessa história, eu não me lembrava deste nome Mardoqueu, e eu quero saber o que foi feito com este homem. Então eles disseram: nada foi feito com ele. Mardoqueu então manda chamar os seus servos e diz: olha, eu quero que vocês me dêem uma opinião a respeito deste homem. Ele chama em particular o seu conselheiro chamado Amã e diz: olha, Amã, olha, tem uma pessoa que fez um bem para o rei, e o que eu devo fazer para agradar essa pessoa? E Amã, imaginando que ele estava dizendo dele mesmo, ele disse: olha, se eu fosse o
rei. Se eu estivesse no seu lugar, eu pegaria o seu anel, o anel do rei, e colocaria no seu dedo. Olha, eu faria ainda mais, eu pegaria o cavalo real, o cavalo que só o rei usa, e montaria este homem. Pegava alguém importante, colocava para puxar o cavalo no meio da nação, e dizia: este é o homem de quem agrada o coração do rei. Oh, aleluia! A justiça estava sendo feita na vida de Mardoqueu, porque o nosso Deus, no seu tempo, ele faz justiça a nosso favor. A Bíblia diz então que o rei disse: olha, eu gostei das suas palavras, Amã. Faça tudo isso com um judeu chamado Mardoqueu. Amã odiava Mardoqueu, Amã era inimigo de Mardoqueu. E o rei disse: olha, e sabe de uma coisa? Quem vai puxar o cavalo vai ser você, Amã, porque Deus faz isso com os nossos inimigos. Se alguém, sendo seu inimigo, fez injustiça contra você, se prepare, porque vai vir um tempo de honra. Deus fará justiça. A Bíblia fala que os irmãos de José venderam ele. E o pior na história de José não foi os irmãos ter feito o que eles fizeram a respeito de seu irmão. O que eu acho mais maligno foi ele chegar perto do pai Jacó e dizer, entregar as vestes rasgadas, encharcadas de sangue, e dizer: olha, provavelmente uma besta fera matou o nosso irmão. A Bíblia diz que 13 anos de prova foi o período que José passou até chegar no palácio, no reinado de Egito. A Bíblia diz que ao se revelar o sonho, os 7 períodos que seria de fartura e os 7 períodos que seria de seca, foi nesse período então que os filhos de Israel, os irmãos de José, se apresentam. Então eu imagino que passou mais ou menos 20 anos, 13 anos mais 7 de tempo de fartura, no mínimo 20 anos. Jacó, aquele pai, chora a perca do filho, aquele pai sofre porque uma mentira foi feita. A Bíblia diz que então de repente José está ali distribuindo os bens, a comida para o povo, e de repente José vê os traíra, José vê os seus irmãos, José vê aquele que havia vendido ele. José estava diferente, eles não reconheceram. Me chama a atenção, porque o normal, no nosso entendimento, seria José pegar a comitiva, montar num cavalo e correndo ao encontro do seu pai e se revelar a ele dizendo: pai, eu estou vivo. Mas não foi isso que José fez. José disse para os seus irmãos: vá e diga a meu pai que eu estou vivo. Aqueles que um dia disseram mentira tiveram que voltar e dizer a verdade para o pai. Os mesmos que disseram José morreu, eles voltaram para dizer: José está vivo. Eu profetizo nessa noite na sua vida: o que falaram contra você vai mudar. Os mesmos que falou que você está acabado vai ter que voltar dizendo: ele está de pé, está triunfante, está de vitória em vitória. Porque o nosso Deus faz justiça. Agora é interessante nós entendemos que bênção e honra é diferente. Todos nós podemos ser abençoados e somos abençoados. Mas quando uma pessoa é abençoada, não significa que ela é honrada. Agora, toda pessoa que é honrada é porque ela foi abençoada. Por exemplo, a Bíblia diz que José, na casa de Potifar, ele era abençoado. Ele não era honrado, ele era abençoado. Na cadeia, ele era abençoado.
Mas chegou o tempo de honra na vida de José. Eu quero profetizar nessa noite que você vai ser, além de abençoado, honrado. Você pode ser abençoado sem ninguém saber, mas a honra, as pessoas que estão ao seu lado vão ver. A honra, ela precede. As pessoas veem quando você é honrado. A Bíblia diz: as nações verão a tua justiça, e todos os reis. Não é uma nação que já seria muita gente. Imagina o Brasil, seria muita gente. Imagina a China. A China verá a sua honra, a sua glória. É muita gente. Mas perceba que Isaías está dizendo no coletivo: por amor de Sião, eu não vou me calar. Por amor de Jerusalém, eu estou inquieto, eu não me aquietarei, até que saia justiça, e as nações verão a tua justiça, e todos os reis. As nações embaixo, os reis em cima, todos verão a tua justiça. No tempo de honra, Deus vai preparar uma plateia para assistir. A Bíblia diz que chega a notícia para Jesus que Lázaro estava enfermo, beira a morte. A Bíblia diz que Jesus demorou. E quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, Lázaro já havia sido enterrado fazia 4 dias. Se Jesus chega a tempo de encontrar Lázaro enfermo, Jesus o curaria. Mas é interessante que enquanto alguém está enfermo, é poucas pessoas que aparecem. De Jesus, porque para Deus é interessante nós entendemos que curar e ressuscitar para Ele é a mesma coisa. Levantar um paralítico, curar uma dor de cabeça, para Deus é a mesma coisa. A Bíblia diz que quando Jesus chega, uma multidão, a Bíblia diz isso, uma multidão estava na casa de Marta e Maria. Porque enquanto está enfermo é poucas pessoas, mas na hora de enterrar aparece muita gente. Na hora de jogar os 3 punhadinhos na cova é uma multidão. Eu já vi isso. Eu sou de um lugar pequeno em São Geraldo. Enquanto tem alguém enfermo ninguém sabe, mas quando morre festa. Quando morre aparece uma multidão, o jantar é preparado, muita gente vem, e o cortejo é acompanhado com a multidão. Jesus, ele vai para o cemitério e uma multidão o acompanha. Porque era tempo de honra na vida de Jesus. Jesus tinha que aparecer. Aliás, só ele pode aparecer. E ele diz isso na sua oração: olha, eu sei, Senhor, que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou dizendo isso por causa desta multidão. Aquela multidão ia ver um dos maiores milagres de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ressuscita Lázaro e toda a multidão assiste aquele episódio. Talvez ainda não aconteceu o tempo de honra na sua vida, porque Deus está preparando uma plateia para que o seu nome seja glorificado. A justiça vai vir. Pastor, até agora não aconteceu nada. Vai ficando difícil, vai ficando impossível. As pessoas vão olhando e vai dizendo: para ele já não tem mais jeito, para ela a porta fechou. Oh, o inferno prepara alguns para assistir a sua derrota. Mas se prepare, porque no tempo da justiça eles vão dizer: Deus é com ele, Deus é com ela. Remandar, xeremandarabá. Oh, aleluia, aleluia. A Bíblia diz: serás uma coroa de glória na mão do Senhor.
um diadema real na mão de Deus. Nunca mais te chamarão desamparada. Como eu disse, essa é uma palavra gerada para a nação de Israel. Israel, antes de 1948, mais precisamente 5 de maio, era chamado o povo desamparado. Eles não tinham terra, eles não tinham nação, eles foram espalhados por toda a terra. No Brasil tinha judeu, na América tinha judeu. Eles foram perseguidos e se espalharam na terra. Deus levanta o profeta Isaías para dizer: vai chegar o momento de honra na vida de vocês, Jerusalém. Vai chegar o tempo de honra na vida de vocês, povo de Israel. Em 1941, Oswaldo Aranha, chamado o voto Minerva, ele aprova a aprovação da nação de Israel. Toda a nação agora entende e conhece que ali tem um povo, que tem um lugar, tem um nome, tem uma terra. Oh, aleluia, aleluia. Deus muda a história daquela nação. Deus muda a história do seu povo, assim como Ele mudou a minha e a sua. Quantas pessoas muitas das vezes é chamado pelo problema, pelo defeito. Você fala o nome da pessoa e ninguém sabe. Eu trabalhei num cartório de registro civil, e quando chegava uma intimação, por exemplo, um oficial de justiça, logo eles me procuravam, porque eu era o único que sabia o nome da pessoa. Porque tem gente que, se você falar o nome dela, ninguém sabe. Conhece por um apelido, por um defeito, por algum problema. A Bíblia diz de um cego, e este cego não tinha nome. Era um cego que estava na aldeia. Aquele cego precisava ser curado. A Bíblia diz que a primeira coisa que Jesus fez foi tomar a mão daquele cego, tirá-lo da aldeia. A Bíblia diz que Jesus cura o cego e dá uma ordem específica para aquele cego: nunca mais volte para aquele lugar. Muitas das vezes as pessoas nos conhecem por causa de alguma coisa que aconteceu conosco. Eles não falam na nossa cara, mas quando você vira as costas, eles dizem: lá vai o fracassado, lá vai aquele que não deu certo. Mas a Bíblia está dizendo: quando chegar o tempo de honra na minha vida, Deus vai mudar o meu nome. Deus vai dar um novo nome. E as pessoas vão dizer: lá vai o vitorioso, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. Porque é por amor, é por amor, por amor não me calarei. Por amor Deus vai falar com você. Por amor eu vou trazer justiça na sua vida. Por amor eu vou mudar o seu nome, a sua história. As pessoas vão dizer o que Deus diz a seu respeito. E nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada. Fique de pé nessa noite. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Você que talvez você ouviu a voz de Deus. Se você entende que o que foi ministrado aqui nessa noite está relacionado a você, pastor, eu entendo o amor de Deus na minha vida e eu preciso que Deus fale comigo. Ele promete: não me calarei. Deus não vai se calar. Pastor, tem tempo que eu não ouço a voz de Deus. Eu quero profetizar nessa noite. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Adore ao Senhor nessa noite. Fale com Deus nessa noite. Fique aqui na frente. Chegue bem pertinho do altar. Eu quero impor as mãos sobre você nessa noite, em concordância com essa palavra. Oh,
Oh, aleluia, serás uma coroa de glória na mão do Senhor. Será que você pode receber isso nessa noite? Você será uma coroa de glória na mão de Deus. Você não é fruto do acaso. Você não veio nessa terra por acaso. Deus sonhou com você. Oh, aleluia, nós somos projeto de Deus. Nós somos coroa da sua criação. E eu quero profetizar nessa noite no nome de Jesus. Eu quero profetizar que vai chegar o tempo de honra. Vai chegar o tempo de honra. Fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Abre os seus lábios. Você que está aí atrás, ore, fale com Deus. Não fique inerte. Oh, aleluia. Estenda suas mãos para cá, ministra.